Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Curve sua cabeça, vamos orar. Te agradeço, Deus, porque Tu és bom. Sua misericórdia dura para sempre. Pai, queremos falar hoje sobre a economia no reino de Deus. O corpo é abrangente, o corpo é maravilhoso, e todos nós temos algo a somar com nossos dons e talentos dentro da igreja do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o provedor da causa, que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam, e nós estamos aqui essa noite porque nós cremos em Ti. Nos ensina, Senhor, a entendermos o nosso perfil no reino de Deus e o que nós podemos fazer para servir com excelência. É isso o que queremos, é isso que desejamos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Paulo está explicando aqui que o corpo ele é dinâmico, que o corpo tem várias partes. Já pensou se o corpo fosse só cabeça? Como seríamos, não é mesmo? Ou se todos nós fôssemos mãos, pés. Em nome de Jesus, eu quero que você compreenda o motivo pelo qual você foi chamado para servir numa igreja. E o motivo pelo qual nós fomos chamados para servir é nos doando, é servindo, é nos entregando. Hoje eu quero compartilhar com vocês 4 perfis de homens e mulheres no que tange a dízimos e ofertas, a entrega, a sacrifício vivo. E eu creio que juntos nós podemos chegar num denominador comum e a gente não ficar só olhando com a mão no bolso, esperando a chuva passar, mas sim colocando a mão na massa e trabalhando em prol do reino de Deus. Amém? Quantos querem trabalhar para o Senhor aqui nesse lugar? Quantos creem que foram chamados pelo Senhor nesse lugar? Amém. E nós vivemos num mundo, irmãos, onde a economia é dominada pelo medo. Medo de tudo. Medo dos ladrões. Medo que a economia vai abaixo, vai acima. Medo da queda do dólar, do aumento do dólar, do euro, da libra esterlina. A gente não sabe se a gente coloca o dinheiro no CDB ou deixa no fundo de garantia. Nós não temos certeza de nada, e isso acaba machucando e deixando o nosso coração temeroso. Medo de faltar, medo de perder, medo de não ser suficiente. Por isso muitos acumulam, muitos retêm e seguram com força aquilo que têm. E mesmo enquanto alguns vivem em excesso, outros vivem em necessidade constante. Tenho certeza que você já viu rico cada vez ficando mais rico e pobre ficando cada vez mais pobre, e a gente está no meio desse tiroteio, com tiro, porrada e bomba, e a gente não sabe para onde vai, e a gente fica com a cabeça perdida. Mas no reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus é diferente. O apóstolo Paulo diz que na igreja nós temos diferentes dons, e de acordo com a graça que foi dada, Deus repartiu um dom, irmão, para você e um dom para mim. E esses dons que nós temos, quando nós nos ajuntamos, nós edificamos o corpo. Mas muitos hoje têm dons, têm talentos, mas preferem ficar com o braço cruzado, ou virar um espectador de culto. Nós nos acostumamos errado, irmãos. Nós pensamos que é apenas sentar na igreja, sentar no banco da igreja e apenas ouvir e receber o louvor, receber a adoração. Mas o que nós temos entregado para Deus? O que nós temos contribuído para a obra de Deus? Perceba. Será que temos liderado com zelo?
Será que temos exercido a misericórdia com alegria? Isso não é apenas sobre dons. Isso é como nós nos posicionamos diante daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Olhe para mim. Você tem um dom aí. Deus colocou algo na tua mão. Deus colocou um dom, um talento, algo para você fazer a diferença no lugar onde você está inserido. Você pensa que não, o diabo pode tentar te calar, mas eu estou aqui para afirmar, como homem de Deus na tua vida, não retenha o que Deus colocou na tua mão, é para você compartilhar. Compartilhe, irmão, porque eu tenho certeza. Às vezes você pode achar que não é nada, você pode achar que é insuficiente, mas o dom e o talento que Deus nos outorgou é para nós nos edificarmos. Quem crê diz amém. Então a pergunta não é o quanto você tem, mas sim o que você faz com aquilo que você recebeu. Todos nós. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus já nos deu? Às vezes nós estamos reclamando demais e não estamos colocando a mão na massa. Amém? O primeiro perfil é o perfil doador. O verso 8 diz: se é contribuir, que contribua generosamente. Não é para contribuir gemendo, irmão. Não é para contribuir com dor. Generosamente. É liberal. Há pessoas que entenderam a graça e por isso desenvolveram esse coração aberto. Elas não veem a contribuição como perda, mas como participação no reino. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Essa mulher entendeu o significado do ministério de Jesus. Capítulo 8. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e seus discípulos. Ou seja, ela não era apenas uma seguidora ocasional de Jesus. A Bíblia diz que essas mulheres ajudavam Jesus com os seus bens. Isso significa algo profundo, irmãos. O ministério de Jesus não era só para ser admirado, o ministério de Jesus era para ser sustentado. Então essa mulher, ela colocou os recursos dela a serviço de algo eterno. E o que nós temos feito com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos? Isso é maravilhoso quando nós vemos uma passagem bíblica dessa magnitude, que constrange o nosso coração. Uma mulher, entenda, naquela época mulher não era contada, tá? Quando falava tem 10 pessoas nesse lugar, eram 10 homens, não eram mulheres. Mas a Bíblia faz questão de mencionar essas mulheres que estavam contribuindo na causa do evangelho. É como alguém, meu irmão, que não está apenas assistindo a construção de uma casa, não fica de longe. Ela fala assim: você está construindo? Eu vou dar tijolo, eu vou dar cimento, eu vou dar betoneira, eu vou trazer os andaimes, e essa construção vai sair para a glória de Deus. Então, é uma pessoa que ela não fica na plateia, ela decide entrar no processo, ela decide fazer parte. Meu irmão, nós estamos construindo algo para o reino de Deus aqui. Quantos creem nisso? Você quer ser participante ou você só quer ser mais um assistidor de culto? Um espectador?
Deus está nos chamando, em nome de Jesus, abra o seu coração para essa palavra. Meu irmão, nós temos dons e talentos, e nós podemos contribuir para o avanço do reino de Deus em São José do Rio Preto. Quantos creem, digam amém. Tem gente que ama o que Deus está fazendo, mas não participa do que Ele está fazendo, quer ficar de longe. Irmão, se lança na obra, que eu tenho certeza que Jesus vai te abençoar. Se lança na obra, que o Senhor vai falar contigo. Meu irmão, não estou dizendo aqui que você vai receber tapinha nas costas, que a gente vai colocar um telão de LED ali na frente dizendo obrigado, Ian, por sua contribuição, maior dizimista da igreja. Não vai ser isso, meu irmão. Mas a sua semente vai ser plantada nesse lugar, e o Senhor, que é o doador de todas as coisas, aquele que recebe a oração em secreto, aquele que sabe das nossas motivações, esse é aquele que vai te honrar. Quantos creem nisso? Aleluia, irmãos. Então a Joana nos ensina que seguir a Jesus não é apenas ouvir, é investir naquilo que Ele está construindo. E eu tenho certeza que você tem uma palavra para liberar na vida do seu irmão. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos um testemunho, sim ou não? Todos nós temos um testemunho para falar, e esse testemunho não deve ser retido, deve ser compartilhado. Então compartilhe o que Jesus tem feito na sua vida, meu irmão, porque eu tenho certeza que você vai ser uma bênção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está só recebendo, ou você também está sustentando o reino? Porque, irmão, infelizmente, eu já vi muita gente, tá? Reclamar que a cadeira está ruim, que o som está ruim, que o assento da privada do banheiro feminino está ruim, mas nunca deu R$1 de contribuição. Espera lá, não tem alguma coisa errada nisso? Se nós fazemos parte de um corpo, meu irmão, nós temos que ver a situação e não apenas apontar o defeito, mas propor a solução. Se a resolução do problema, porque senão o ruído de ingratidão vai ser muito alto. Vai ser muita ingratidão falando, muita reclamação e pouca bênção. E não é isso que queremos em 2026, na Igreja Apostólica IADA, uma igreja que é cheia de pessoa convertida e remida pelo sangue de Jesus. Não é verdade? Tem um outro homem, abre lá comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Um outro homem que tinha um perfil doador. Centurião Cornélio. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Verso 2, presta atenção nisso. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e sempre orando a Deus. Só até aqui. O que acontece? O anjo ouviu, ou melhor, Deus ouviu e mandou um anjo, conversou com Cornélio e falou: Cornélio, a sua oração chegou a Deus, a sua oração e a sua esmola chegou ao céu, chegou ao ouvido de Deus. E eu pedi para buscar um cidadão lá para fazer uma oração por você. Meu irmão, lembre-se que o Cornélio, ele era um gentil, e o judeu estava pensando que o mover do Espírito Santo era só para eles. Então o anjo chama o Pedro e fala para o Pedro ir para a casa do Cornélio, e ali acontece um mover maravilhoso. Ou seja, a generosidade não ficou só na terra, a generosidade dele subiu ao ouvido de Deus. É como você imaginasse um altar invisível sendo levantado, e cada ato de generosidade sendo colocado ali, cada oferta viva, aquilo que ninguém vê, Deus registra. Meu irmão, você pode escrever
no bloco de nota a sua dor, o seu contentamento, a sua gratidão. Eu posso não ver, você pode não publicar isso, tá? Você pode não escrever no teu perfil do Instagram, do Facebook, mas olha para mim. Deus vê o que você escreve no secreto, e Deus responde a sua oração, porque Ele é o que precisa ver. Muitas vezes nós queremos a plateia de 1 milhão de pessoas, mas Deus, o Senhor Jesus, Ele é a plateia de um que a gente precisa para ficar de pé. Quantos creem nisso? E o Cornélio entendeu isso. Tem gente que acha que é algo pequeno o que o Cornélio fez, mas Deus está dizendo, irmão, eu estou vendo, eu estou recebendo, eu estou me lembrando. A generosidade, ela não é esquecida, ela sobe diante das narinas de Deus. E tudo que nós fazemos pela obra, Deus recompensa. Quantos creem nisso? Tudo que nós fazemos pela obra, Deus recompensa, porque Ele é fiel, justo e verdadeiro. E na casa do Cornélio, Deus abriu uma nova fase para o Evangelho. Olha o peso disso, meu irmão. Havia uma divisão na igreja. Naquele momento, gentios foram batizados por causa da generosidade de um homem. Vamos abrir o nosso coração para que Deus está dizendo essa noite. A generosidade precede revelação. A generosidade precede revelação. Então, quando nós estivermos cada vez mais com os nossos corações generosos para com a obra de Deus, para com o zelo da casa de Deus, pode ter certeza que algo novo vai acontecer nesse lugar. Quantos creem nisso? Aleluia. Então abra o seu coração para a generosidade. Um outro ponto maravilhoso, 2 Coríntios capítulo 8, abre comigo, por favor. 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 e 2, diz assim, isso é tremendo. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Olha só que maravilhoso. Os irmãos da Macedônia, passando tribulação, passando coisa terrível, eles não reteram, eles não retiveram a bênção, o dinheiro. Eles contribuíram, mesmo que eles estivessem passando por situação terrível. E olha para nós. Às vezes, quando nós estamos passando uma situação difícil na nossa casa, o que nós fazemos? Nós fechamos a porta, nós brigamos com os irmãos, nós não respondemos o WhatsApp, nós não queremos mais cumprimentar com a paz do Senhor, porque estou sem paz, estou sem dinheiro. Mas olha o que acontece aqui com os irmãos da Macedônia. Eles não tinham, eles passavam por tribulação, e mesmo assim decidiram contribuir. Meu irmão, isso é graça. Eles não deram do que sobrava, eles deram do que fazia falta. Isso é muito forte. Isso confronta a nossa lógica, porque o mundo diz: quando eu tiver, aí eu dou. Mas o reino de Deus diz: eu dou porque eu confio no meu Senhor. Aqui cai por terra a maior desculpa da igreja: quando eu tiver mais, eu ajudo. Não, meu irmão, não. Se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Mas se você não é fiel no pouco, você não será fiel no muito. Eu já conheci pessoas que estão esperando ganhar na Mega Sena para ser o maior dizimista da igreja.
Entrou igual uma flecha ali. Entrou igual uma flecha. Meu Deus. Contribua agora, meu irmão. Não espera ganhar no Saúde Cap, não. Não espera ser. Tem irmão que está esperando ser jogador de futebol do Mirassol para contribuir. Não faz isso, irmão. Temos que pedir equilíbrio para Deus. Porque muitas vezes nós estamos pedindo muito para Deus. Mas será que nós temos raízes suficientes para suportar a glória que Ele vai derramar sobre as nossas vidas? Porque é fácil administrar quando você tem 2, 3 mil na conta. E quando tiver 10 milhões, irmão? Então, se nós não sabemos administrar 3 mil, nós não vamos saber administrar 3 milhões. Então é importante que a gente saiba colocar o nosso coração em Deus e fazer uma oração sincera dessa. Senhor, não me dá muito, para que eu não venha blasfemar o Senhor, e também não me dê pouco, que eu não venha roubar, né? Faça essa oração, peça equilíbrio para Deus. O Paulo alerta Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 10, de que o dinheiro é a raiz de muitos males. Mas Paulo não está condenando o dinheiro em si. Ele está condenando esse amor ao dinheiro. Ele ensina que o contentamento com Deus é o verdadeiro lucro. O dinheiro, irmão, é como uma ferramenta, tá? Se você der o dinheiro na mão de uma pessoa boa, ela constrói com o dinheiro. Mas se você der dinheiro na mão de um perdido, ele vai destruir. Então nós temos que ter isso, examinar o nosso coração. Nós estamos sendo usados e controlados pelo dinheiro? Ou nós estamos controlando o dinheiro para a glória de Deus? Existe uma diferença sutil nisso. Um outro homem de Deus, o Abacuque, tudo estava sem recurso, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que eu não veja os animais nos campos, eu me alegrarei no Senhor. Meu irmão, a terra está devastada, a terra está desolada, porque os babilônios entraram e acabaram com tudo, e mesmo assim o Abacuque diz que vai se alegrar no Senhor, com tudo sendo dizimado. Agora nós temos um coração desse? Meu irmão, às vezes falta R$50 para a gente colocar combustível no carro, a gente fica doido. Ai, vai dar pane seca, e agora? Ai, faltou comprar o pão panko no supermercado Cabral, e agora? Ai, acabou o Rexona, meu Deus do céu. Será que nós podemos dar glória a Deus mesmo passando por crise, meu irmão? Ou a gente vai fechar a cara, igual um irmão trabalhador, igual esse mecânico maravilhoso chamado Carlos José aqui, fechar a cara para um vaso desse? Não pode. Todos nós aqui estamos na luta, irmãos. Quantos creem nisso? Então, pare de negociar a sua paz com as circunstâncias. Pare de fazer barganha com Deus. Entrega. Quem tem Deus no centro não é controlado pelo que falta nem pelo que sobra. Porque tanto a riqueza quanto a pobreza podem ser armadilhas se o coração não estiver firmado na rocha. O moderado entende que o problema nunca foi dinheiro, o problema é coração. O problema é coração, porque aprendeu uma verdade simples e poderosa: quando Deus está no centro, todo o resto perde poder. Quem está no centro da vontade de Deus aqui, diga amém, diga aleluia, amém. Meu irmão, as ondas podem bater na gente, os ventos podem nos fazer dobrar, mas não vão nos tirar da presença do Senhor, porque é essa presença que nos sustenta. Glória a Deus. Terceiro perfil, transformador. Se é exercer a liderança, que exerça com zelo. Não se trata apenas de dar ou de manter equilíbrio. Trata-se de usar o que se tem para gerar impacto no reino. O negócio vai aumentando. O Paulo
utilizou a sua vida, sua influência, os seus recursos para expandir o Evangelho. Ele considerava tudo como perda, porque ele tinha o único objetivo: ganhar pessoas para Cristo. É como alguém que pega tudo que tem, tempo, talento, voz e recurso, e transforma tudo isso como numa ponte para que os outros possam encontrar a Deus por meio desse caminho. Paulo não acumulava, Paulo canalizava o caminho para Deus. Outro cidadão foi o Davi no Antigo Testamento. Ele ajuntou, reuniu recursos com um propósito espiritual: a construção do templo do Senhor. Ele investiu no que permaneceria além da sua própria vida. Resumo: ele morreu e não viu o templo ser acabado, não viu nem o início e nem o fim. Ele contribuiu para algo que está além dele. Aí eu digo: será que nós temos coragem de fazer algo desse tipo? De contribuir para algo que nós talvez não vejamos? Algo que nós talvez não apalparemos, não contemplaremos? Meu irmão, nós estamos trabalhando em algo aqui que vai além da nossa vida, que é o reino de Deus, essa vida nessa terra. Porque talvez, espero nisso, que nós estamos lançando sementes para que os nossos netos colham, para que a igreja IADA, daqui a 50 anos, permaneça com um legado que nós plantamos hoje, não apenas uma fachada ou um CNPJ, mas uma igreja bíblica, firme, alicerçada na palavra, que propaga o reino do Senhor, o reino de Deus. Nem tudo o que construímos é para nós, ultrapassa a nossa história. Nós estamos plantando sementes aqui, meu irmão. Quantos creem nisso? Nós estamos plantando semente. Não acha que é chato, porque plantar, meu irmão, plantar você planta chorando mesmo. Às vezes está faltando comida na tua casa, está faltando recurso, mas planta no reino de Deus, que nós vamos colher, irmão. Nós não estamos plantando em qualquer lugar, nós estamos plantando no reino de Deus, e no tempo dele nós vamos colher, e nós nos alegraremos juntos. Quantos creem nisso? Que a sua alegria é minha alegria, o seu sucesso é meu sucesso, e todos juntos glorificaremos o nome do Senhor. Então a pergunta, irmão, não é o que eu conquistei, mas quem foi alcançado através de mim? Quem foi impactado pelo meu testemunho? Porque nós somos como o reflexo do sol na lua. A lua não tem luz própria, ela reflete algo maior. E Jesus tem feito algo conosco, amém? Então nós somos reflexo da luz de Cristo, e que essa luz brilhe lá fora. Brilhe essa luz de Jesus na escuridão, e que as pessoas vejam porque nós fomos transformados. Abra lá comigo, Filemon. Só tem um capítulo, Filemon, antes de Hebreus. Filemon, de 1 a 7, olha só que maravilhoso. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que também é nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne capaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Jesus. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. O irmão Filemon
fez algo simples. O que ele fez? Apenas abriu a sua casa para compartilhar a palavra de Deus. E Paulo está agradecendo a ele. Sua fé se tornou prática, relacional e visível. É como transformar a sua casa num ponto de luz no meio da escuridão, onde vidas são acolhidas e vidas são transformadas. O evangelho não pode ser limitado ao culto, meu irmão. Sua casa, seu espaço, sua rotina precisam ser instrumentos de Deus. Deus não quer apenas visitar a sua vida, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a minha vida para proclamar o reino aí fora. Aquilo que fica retido perde o propósito, mas aquilo que é direcionado ao reino gera vida. Então a pergunta não é o que você tem, irmão. A pergunta é o que você está fazendo com o que Deus já te deu. Paulo usou a vida dele, Davi usou os recursos dele, e o Filemon usou a sua casa. 3 formas de contribuir para o mesmo princípio. Tudo pode ser transformado em ferramenta do reino. O que na sua vida, o que nas nossas vidas hoje não está sendo usado por Deus, irmão? Abra sua casa para o Senhor, coloca uma célula lá dentro, começa a falar da bênção de Deus, fala de Jesus, irmão. Vamos ser transformados, vamos ser impactados pelo Evangelho. O quarto perfil é o perfil abnegado, o desprendido, sem mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Não é apenas sobre doar, não é sobre administrar, é sobre se entregar. Abre lá comigo em João capítulo 12, Evangelho de João. Evangelho de João capítulo 12, versos de 3 a 5. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado. Mas Jesus disse: deixe que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. 300 denários. Sabe quanto significa isso, irmão? É quase um ano de trabalho. 300 dias de trabalho comum. Faz a conta quanto que você ganha num ano. Faz aí. Calculou? Agora imagina você derramando tudo isso nos pés de Jesus. Foi o que a Maria de Betânia fez. Fez a conta aí, Valcir? É bastante, não é? Será que nós teríamos essa ousadia de derramar essa quantia aos pés de Jesus? Mateus 4, 18 a 22, nós vemos os discípulos, Pedro, André, Tiago e João, largando tudo imediatamente depois de ouvirem a Jesus. Jesus passa e fala: sigam-me, e eles vão atrás imediatamente, diz o texto. Será que nós temos esse coração para largar a única fonte de renda, a única fonte de estabilidade, porque ouvimos uma voz que vale mais do que tudo isso? O chamado de Jesus nunca é parcial. Ou é tudo ou é nada. O chamado de Jesus na nossa vida vai exigir um posicionamento nosso. Tem gente que quer seguir Jesus
mas sem soltar a rede. Quer viver o reino de Deus, mas sem abrir mão do controle. Mas Jesus está pedindo para nós hoje, irmãos, vamos confiar mais, vamos nos entregar mais. O que falar de José, o pai de Jesus? Mateus 1, 24. Mateus 1, 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Só até aí. José assumiu por obediência uma responsabilidade que não é sua por origem, mas ele fez dessa responsabilidade a sua missão. Ele não fugiu dela. Muitas vezes, quando Deus nos mostra algo, nós queremos fugir do chamado, mesmo que não está no nosso projeto, no nosso propósito, nós não fizemos o caderninho da bênção, a coisa simplesmente acontece, pau! E José abraçou a causa. Ele não projetou, ele não esboçou. O texto diz que o anjo falou com ele, ele ia largar da Maria, tá? Porque um negócio que aconteceu era humanamente impossível, vocês sabem do que eu estou falando. Vou largar a Maria para ela não ficar afamada, mas o anjo disse: não, toma ela por esposa, porque ela está carregando o Filho de Deus. Você acha que esse homem viveu confortável na vida dele? Os outros falando que a mulher dele pulou a cerca. Imagina os vizinhos falando. Meu irmão, às vezes nós não aguentamos as pessoas zoando a gente, falando: olha lá, pastorzinho, ou o crentinho aí, ó, ô musiquinha evangélica, toca um Ramones para ver se você é bom mesmo, toca um Raul Seixas para ver se é bom mesmo. É o que falam para mim, tá? Se é bom mesmo, toca Guns N' Roses. Terrível. Mas e aí? E levar a responsabilidade de Jesus? Olha para mim, nem toda entrega é confortável. Olha para mim, quando nós nos doamos, principalmente nesse perfil abnegado, vai doer. Vai doer no coração, vai doer no bolso, vai doer a responsabilidade. Mas nós estamos dispostos a servir o reino dessa maneira? Fidelidade não é fazer o mais fácil. Fidelidade é fazer o que Deus mandou. Aleluia. Aqui não há negociação, há amor. E quem ama, irmão, não calcula. Quem ama se entrega. Quem ama não fica fazendo conta, meu irmão. Já eu fico pensando, se o meu pai desse um boleto para eu pagar agora, depois de 30 e poucos anos, o tanto de fralda, de mamadeira, de remédio que ele pagou para eu chegar até aqui, homem feito. Quanto eu já gastei com a minha filha de fralda, de remédio, de leite. Agora imagina, meu irmão, o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. É incalculável. Então, meu irmão, o abnegado entendeu que o reino não é algo que ele apoia, é algo que é inerente a ele, é algo que ele pertence, é dele, faz parte da derme, está no branco dos olhos, é o que nós somos, é o que nós temos. A Maria entregou o que tinha de mais valioso, os discípulos entregaram o que sustentava suas vidas, José entregou o seu direito de escolha. E aqui nós não estamos falando de contribuição, nós estamos falando de rendição. Quem só entrega o que sobra, ainda não entendeu o reino, porque no reino o chamado foi sempre: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.